Olá, graças a paz. Eu quero falar com vocês sobre um tema bem interessante, um pouco polêmico, que eu já fiz um vídeo aqui na página a respeito desse tema uma vez, e hoje eu quero trazer algumas implicações desse tema e uma interpretação que, na minha opinião, é mais coerente com as Escrituras. Eu estou falando sobre batismo com o Espírito Santo, o que é batismo com o Espírito Santo e como diferentes tradições teológicas e cristãs entendem que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é relatado nos 4 evangelhos, é relatado em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Cada um deles, no discurso de João Batista, é falado sobre o batismo do Espírito Santo. Ele fala sobre esse batismo que viria com o Espírito Santo. E em alguns deles, especificamente Mateus e Lucas, eles adicionam batismo com o Espírito Santo e com fogo. E aí traz alguns questionamentos para a gente, algumas formas de interpretar esse texto. Há aqueles que interpretam que batismo com o Espírito Santo é uma coisa e batismo com fogo é outra coisa. E basicamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. O texto em questão de Mateus é no capítulo 3 de Mateus, versículo 11 por diante. João Batista vai falar sobre batismo com o Espírito Santo e com fogo. Para os nossos irmãos pentecostais, de tradição pentecostal, o batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma coisa só. Ser batizado com o Espírito Santo e com fogo é uma mesma coisa. E, na verdade, para os irmãos pentecostais, isso tem a ver com um revestimento de poder, capacitando as pessoas batizadas com o Espírito Santo a atuarem na vida cristã de uma forma maior. E tem como evidência o falar em línguas estranhas, o falar em línguas. É a principal evidência. Já para os irmãos mais de linha tradicional, acredita que batismo com o Espírito Santo é a habitação do Espírito na vida do cristão, do convertido. E alguns defendem que com fogo, quando João Batista diz, Mateus capítulo 3 e o versículo 11, o finalzinho ele diz, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, esse com fogo, na verdade, ele está falando sobre o fogo do juízo de Deus sobre os ímpios. Que batizar com o Espírito Santo e com fogo não é uma coisa boa. Batizar com o Espírito Santo é bom, mas com fogo não é bom. O fogo é o fogo do juízo. E esses irmãos, essa forma de interpretar, ela se baseia no capítulo 3 de Mateus, o versículo 7 por diante. Vai dizer que muitos fariseus foram até João Batista e se questionavam ali sobre aquilo, e João Batista dá um discurso duro sobre eles. Diz que chama ele de raças de víbora, manda eles produzirem frutos dignos de arrependimento, caso não fizessem isso, o machado já está posto na árvore, e toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Realmente, isso é um texto que está falando sobre o juízo de Deus. Então, na continuidade do texto, essa linha teológica vai entender que o batismo com o Espírito Santo e com fogo está se referindo ao juízo de Deus sobre esses fariseus ímpios e pecadores que João estava falando. Se você for olhar bem o texto, vai parecer realmente que há uma continuidade, que João Batista está falando com os fariseus sobre a árvore ser cortada e lançada no fogo, e depois ele fala sobre que ele batizará com o Espírito Santo com fogo, e que tem a pá na sua mão, limpará a eira completamente, o trigo no celeiro, e queimará a palha em fogo inextinguível. Parece uma continuidade, que ele está falando para o mesmo público, ainda para os fariseus. Mas isso é um equívoco. Se você for olhar a outra narrativa que nós temos em Lucas no capítulo 3, nós vamos ver isso daí com mais clareza. Lucas traz um pouco mais de informações para a gente. Lucas vai demonstrar
que na verdade haviam várias plateias ouvindo João Batista e que o discurso de João Batista ele foi fracionado. Para alguns ele deu um tipo de discurso e para outro grupo ele deu um discurso diferente. Esse discurso da raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento, a árvore vai ser cortada e lançada no fogo, foi dito para os fariseus. A gente vai ver isso no capítulo 3 de Lucas e o versículo 9, 8 e 9. João Batista está falando com os fariseus. A gente entende isso através de Mateus, que essa pregação foi para os fariseus. Mas no versículo 10 em diante, nós vamos ver que já se começa uma nova narrativa. Versículo 10 em diante diz: então as multidões o interrogavam dizendo: que pois vamos fazer? Se você for olhar lá em Mateus, não há essa informação. E vai parecer que o restante do discurso de João Batista, quando ele chega no termo batismo com o Espírito Santo e com fogo, limpar a eira e queimar a palha no fogo inextinguível, parece ser para os fariseus. Mas aqui a gente vê que já há uma nova narrativa, já há outras pessoas envolvidas na questão. Aqui tem as multidões. Versículo 12 mostra os publicanos, que também foram ser batizados lá por João Batista. E no versículo 14, os soldados arrependidos que foram lá também ser batizados com João Batista. E então chegamos ao versículo 15, Lucas 3 e 15, que o povo na expectativa começou a perguntar: porventura ele não é o Cristo? Por acaso esse aí deve ser o Cristo? Então João Batista dá o seu discurso sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele diz: eu vos batizo com água, ou seja, eu estou pregando aqui arrependimento para vocês, que vocês se arrependam dos seus pecados através do batismo com água. Mas então vai vir um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observe aqui, irmãos. Com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo nada tem mais a ver com o fogo que foi dito aos fariseus, com ser cortado a árvore e lançada no fogo. Não tem mais a ver com isso, ele já está falando com um novo público. E João Batista continua, versículo 17: a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira, recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo inextinguível. Nós da tradição wesleyana temos uma interpretação interessante aqui. Nós entendemos que aqui, quando João Batista está falando de batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele está falando que a vinda do Espírito Santo, ela vem nos moldes do Antigo Testamento, que era através de purificação. Se olharmos os textos de Jeremias e Ezequiel, que fala que Deus derramaria o seu Espírito e faria novos corações, corações puros, para aqueles que os serviam, para o povo, nós vamos entender bem que a referência aqui fala de purificação. Tanto que o versículo 17 diz que para limpar completamente. Ele está falando de pureza, de limpeza, de purificação. O fogo no Antigo Testamento ele é um símbolo da purificação de Deus. Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente que não queimava, aquele lugar se tornou um lugar santo. Moisés não poderia se aproximar daquele lugar porque o lugar se tornou santo. O monte, quando Deus deu as tábuas da lei a Moisés, se tornou um lugar santo, ele fumegava. Os serafins, quando vieram até Isaías com uma brasa viva, eles purificaram os lábios de Isaías. Então, essa referência ao fogo no Antigo Testamento está sempre ou quase sempre ligada à purificação. E é exatamente isso que João Batista está falando. Ele está dizendo: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vai vir um aí que ele vai trazer o batismo com o Espírito Santo que vai purificar vocês totalmente. Vocês não vão só se arrepender dos seus pecados, vocês vão ter os seus pecados purificados, queimados em um fogo inextinguível. Observe, irmãos, que o texto
ele não fala mais de árvore ser cortada para lançar no fogo. Aqui está falando de trigo. Trigo é uma coisa boa. O que é ruim é o joio. Aqui não está falando de joio. Aqui está falando de trigo e palha. A palha faz parte do trigo. Essa palha vai ser retirada e vai ser lançada no fogo. E esse fogo é inextinguível. Está falando de uma purificação contínua. Continuamente sendo purificados pelo fogo do Espírito Santo. Então, para nós, batismo com o Espírito Santo e com fogo é, na verdade, quando o Espírito de Deus vem e vai purificar o cristão de todas as suas imperfeições. Esse é o batismo com o Espírito Santo e com fogo para a nossa tradição wesleyana.